Ok, muito bom dia. Vamos orar para nós iniciarmos este domingo. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025. Uau! O tempo está passando. Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa primeira semana, Senhor, de 2025. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque sabemos que o Senhor está trabalhando em nossas vidas neste momento, e nós sabemos que o Senhor fará uma obra maravilhosa em nós e através de nós e na sua igreja nesse ano de 2025. Nós cremos na bondade que certamente nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Nós cremos no seu amor incondicional, na obra que Jesus consumou no Calvário por nós. Te amamos, te adoramos e te pedimos uma unção especial do teu Espírito nessa manhã. Fale conosco, nos dá uma motivação nova, ó Pai, uma direção nova, e que o Senhor possa ir à frente, suprindo, cuidando, nos fortalecendo, nos direcionando dentro da sua vontade. Nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos estar no caminho perfeito, que é o caminho estabelecido por Ti, ó Pai, para as nossas vidas neste ano. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor com um cântico. Você quer aqui de novo? Eu vou cantar. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdias demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, sim, Ele é santo. Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Santo, sim, Ele é santo. Santo és, Senhor. Santo, oh, Ele é santo. Santo és, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Ok. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã, em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco, Pai. Nesta manhã de domingo, te amamos, te adoramos, obrigado, porque pastor Clipe e a Márcia retornaram em segurança. Só abençoe eles graciosamente nesse tempo que eles ficaram aqui em Belo Horizonte. Abençoe de maneira especial ao Pai, a família do Delmo, console e que
aqueles que ainda não conhecem a Jesus possam conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Usa a Márcia e o pastor Cliff na vida dessas pessoas, parentes deles, em nome de Jesus. Abençoe nosso dia, abençoe essa semana, Pai. Que o Senhor possa ir adiante de nós, endireitando as nossas feridas, e que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem falado e comunicado em nossas vidas nesses últimos dias e nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ok, 2 Samuel capítulo 23, versículo 1, está escrito. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 está escrito. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Do mavioso, não confunda aí, amados, mavioso salmista de Israel. Olha, essas são as últimas palavras de Davi. E nós vamos falar um pouco de Davi nessa manhã de domingo, né? Um homem, né, que foi exaltado, que foi ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Davi. Pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje, dia 5 de janeiro de 2025, né? E nós realmente estamos animados porque cremos que Deus vai fazer algo especial neste ano, em especial nesse início de ano, em nossas vidas e na sua igreja. E por isso eu penso no apóstolo Paulo, né, que para nós é tão prático, Filipenses 4:8, quando Paulo diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Então, eu creio que esses pontos são tão importantes para nós que somos nascidos de novo. Nós que cremos na obra consumada, que temos a garantia de vida eterna com Deus, nós necessitamos pensar como Paulo disse aqui, ocupar nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, com tudo que é honesto, com tudo que é amável, com tudo que é puro, né? Porque isso vai nos dar uma segurança no nosso dia a dia, especialmente em nossas emoções, no nosso caminhar, para que ficamos firmes na graça do Deus Altíssimo, do Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou os céus e a terra é o nosso Deus. No próximo domingo tem uma mensagem muito especial, viu, irmãos? Vocês que estão nos assistindo, que nos assistirá, a mensagem é muito especial também. Mas domingo eu vou falar de 3 homens específicos que Deus exalta no livro de Ezequiel. Deus exalta no livro de Ezequiel. Esses 3 homens, a história deles são impactantes, né? Mas voltemos aqui. Nós, em 2025, nesse ano que iniciou, né, na quarta-feira, nós teremos em nossas vidas momentos que nos deixará extremamente comovidos. Em alguns momentos, talvez lágrimas serão derramadas em nossos olhos, mas precisamos manter firme as nossas emoções, as nossas convicções na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. Ela nos dá uma estrutura para que, diante de qualquer circunstância, situação, nós mantermos firmes na graça de Deus e não naufragar na fé. Né? As últimas palavras de Davi foram palavras de edificação e exaltação ao Deus de Jacó. Né? Davi, um homem que foi exaltado, ungido de Deus, do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Ele falou assim, o Espírito de Deus fala para o meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Davi
um homem segundo o coração de Deus. Sabe, amados irmãos, os salmos de Davi, todos eles, né, revelam uma realidade do que Davi estava vivendo no dia a dia. Davi passou por alguns momentos delicados, e ele expressou essas situações através dos seus salmos, né, que foram, muitos deles, comoventes. E a definição de mavioso significa afetuoso, amável, agradável, compassível, doce, comovente. Né? Davi, ele tinha um quebrantamento diante de Deus, diante das circunstâncias, situações, e ele revelou esses sentimentos que tinha nos salmos. Por isso ele era um homem assim, quebrantado, ele se identifica como um mavioso salmista de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Ele vivia as situações e colocava, através dos salmos, quebrantado diante de Deus. E sabe, é um exemplo para as nossas vidas. Porque nós precisamos estarmos quebrantados diante de Deus. Pastor Stevens falou certa vez que nós precisamos viver aquilo que nós recebemos de Deus. Falar aquilo que Deus tem falado conosco. E nós somos nascidos de novo, nós somos salvos pela graça de Deus, nós temos o selo do Espírito Santo, e Deus comunica conosco por meio da sua palavra. Isso é um privilégio, mas nós, pecadores, às vezes erramos feio, mas Deus, ele é gracioso conosco, ele comunica conosco, que assim foi com Davi, e ele expressou isso. Pastor Steve falou uma vez, o que alimenta o nosso coração é a graça. O que alimenta a graça é a nossa fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, nós alimentamos a palavra de Deus e a palavra de Deus gera convicções em nossos corações, aí vem a praticidade. E Tiago fala no capítulo 1, versículo 25, que aquele que pratica, não é ouvinte negligente, mas pratica aquilo que vive, pratica aquilo que ouve, a palavra de Deus, ele será bem-sucedido em tudo que realizar. Por isso Deus disse para Josué, medita neste livro, dia e noite, para ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. A palavra de Deus era o nosso alimento diário, por isso não podemos abrir mão das convicções da palavra de Deus. Mas Davi, ele vivia aquilo que ele estava expressando nos Salmos, um quebrantamento diante de Deus. Davi, adolescente, ele lutou com um leão e com um urso e prevaleceu, porque Deus estava com ele. Diante de Golias, né, quando todos achavam que ele ia ser morto, ele, olha, Golias, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, e ficará sabido hoje toda a terra que há Deus em Israel. Isso é fantástico. Isso não só mostra a fé de Davi, mas também a coragem de Davi. Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. E olha que ele já tinha sido ungido por Samuel, para ser o novo rei de Israel. Mas ainda jovem, não tinha sido tomado posse, né? E Saul deu Mical, sua filha, para Davi, como esposa. Mas o ciúme de Saul contra Davi falou mais alto, porque Davi saía para a guerra, e as mulheres recebiam Davi quando ele voltava. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E isso gerou ciúmes em Saul. E qual foi a atitude de Saul? Vou matar Davi. Né? Vou matar Davi. Aí teve o filho de Saul, o Jonatas, ficou muito amigo de Davi, amava Davi, e Davi amava Jonatas. E Jonatas protegeu Davi, e Davi fugiu. E Saul perseguiu Davi. Por 2 vezes, Davi poderia ter matado Saul. Mas ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Isto revela um coração quebrantado, um coração temente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele foi ungido. Eu não vou fazer isso porque eu posso ter problemas com Deus, com meu Deus. E ele não fez. Deixa Deus cuidar dele. Fugiu para a terra dos filisteus. E o rei mandou trazer Davi na sua frente. E o que Davi fez, pastor Cliff? Deu de louco. Deixou a barba cair na barra e trouxe meio louco. Né? E o rei falou, por que trouxeste esse homem doido na minha presença? Né? E expulsou Davi de lá. Davi conseguiu juntar homens errantes nos desertos e nas montanhas de Judá, 600 homens que uniram a Davi. E junto com Davi, fizeram um exército. Aí os filisteus ainda deram a cidade de Ziglag para Davi e os seus homens morar. E os filisteus foram batalhar contra Saul. E Davi foi, mas Deus não permitiu ele lutar contra Saul. E ele retornou para Ziglag. Nós sabemos a história de 1 Samuel 30, que os midianitas vieram contra Ziglag, puseram fogo na cidade e levaram as esposas dos homens de Davi e os filhos com eles. E quando o Davi e os homens chegaram, eles choraram até perder a força. Mas aí mostra um homem quebrantado diante de Deus. Porque os homens de Davi falaram em pegar a pedra e apedrejá-lo. E ele, qual foi a atitude de Davi? Aí o versículo fala, e Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele buscou a estola sacerdotal, ele buscou a palavra de Deus, e Deus disse, vai, persegue os midianitas. Ele foi com 600 homens, 200 ficaram para trás, com 400 homens. Ele prevaleceu contra o inimigo e trouxe os despojos e seus filhos e esposas de volta para Ziklag. Um homem que temia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Davi, nós sabemos que depois da morte de Saul, ele foi empossado como rei na cidade de Hebrom, e por 7 anos ele foi rei em Hebrom, mas depois de 7 anos ele levou a capital do reino de Israel, de Hebrom, para Jerusalém. A Jerusalém tornou a capital de Israel. Nós sabemos que ela não só é a capital de Israel, mas é a capital eterna de Israel. E em Jerusalém nós sabemos muitos problemas que Davi teve. Ele passou por momentos de angústia, momentos de aflições. O seu próprio filho matou o outro irmão, porque ele tinha abusado da meia-irmã. Davi teve problemas com esses seus filhos, ele não educou bem os seus filhos, e um deles perseguiu Davi e ele teve de fugir de Jerusalém. Nós sabemos a história de Absalão, né? Como ele foi morto. E Davi chorou, quebrantou diante de Deus. Né? Davi, um homem, o maior monarca da história de Israel, um maravilhoso salmista de Israel, mas cometeu erros gritantes. Ele assassinou um homem para ficar com a esposa dele. É algo triste, mas aí está escrito. E diante de Natã, o profeta, quando Deus revelou para ele o pecado dele, ele caiu de 4 diante de Deus e confessou seu pecado. E ele expressa isso em Salmos 32, quando ele fala o seguinte, Salmos 32 e Salmos 51, Davi fala o seguinte, versículo 3 a 5, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Olha, Davi expressava tudo que ele estava passando nos Salmos. No quebrantamento, no capítulo 51, ele fala sobre isso, quando ele foi restaurado, ele fala, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha, Davi conhecia as misericórdias do Senhor que renovaram e renovam cada manhã em nossas vidas.
renovavam também cada dia da vida de Davi. Ele conhecia as misericórdias do Senhor. E o que é misericórdia? É Deus não nos dando o que nós merecemos. Nós merecemos, às vezes, juízo, e Deus vem com graça e mais graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A obra está consumada. Então, nós podemos deleitar na graça de Deus e nas misericórdias que renovam a cada manhã em nossas vidas. Aqui ele disse, ainda no Salmo 51, né, no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Não vai desprezar jamais Deus no coração contrito, o coração quebrantado diante dele. Amados, nós olhando a vida de Davi e olhando para nossas vidas, nós vemos aquilo que o Ivan sempre falava, um homem da graça vivendo na lei, durante a lei. Ele conhecia a graça de Deus e nós conhecemos a graça de Deus. E até o arrebatamento da igreja, nós vamos deleitar na graça de Deus e às vezes vamos errar, mas confessamos, o nosso pecado não é encoberto, ele é perdoado. Definitivamente e eternamente, por causa do precioso sangue de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade. E nós apropriamos desse sangue, o sangue que nos purificou, que nos fez limpos, justos, regenerados, libertos, livres, para adorar, amar ao nosso Deus e para nos amar uns aos outros incondicionalmente, colocando-nos no lugar do outro. Nós nunca sabemos o que os outros estão passando, mas nós nos colocamos e ouvimos de Deus e colocamos em prática para ser uma bênção na vida dos outros. E isso expressa compaixão, expressa, sabe, bondade, expressa também um contentamento nosso com a graça de Deus. E assim, nós não só nos tornamos comoventes com aquilo que nós vivemos, porque sabemos que Deus está nos usando para a sua glória, como também deleitamos no amor incondicional de Deus no dia a dia. Mas Davi, um maravilhoso salmista de Israel, ele expressava aquilo que ele vivia. No final da sua vida, ele fez o censo. Movido pelo inimigo, ele fez o censo. E Deus falou, olha, Deus ficou irado com Davi. Ó, escolhe 3 coisas, Davi, que eu vou disciplinar. Uma com a nação, uma com a terra, ou uma com você. E Davi, o que Davi disse? Porque ele conhecia as misericórdias. É melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Olha, vamos ler o versículo. Era algum lugar aqui da Bíblia, né? Ok, 2 Samuel 24, 10 e 14. 2 Samuel 24, logo depois ali do que nós lemos, no 23. 24, versículo 10 e 14 está escrito. Versículo 10 e 14. Davi disse: sentiu Davi abater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. No versículo 14, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Olha, ele conhecia as misericórdias. Deus nos dando o que não merecemos. Às vezes merecemos juízo. E aqui Davi expressa isso bem claro. Caiamos nas mãos de Deus, porque ele é misericordioso. Ele nos dá o que nós não merecemos. E olha só que fantástico. Porque Davi, ele expressava exatamente aquilo que ele estava vivendo. Ele é muito angustiado, eu estou. Muito angustiado. E Deus disse:
vai lá e faz um sacrifício lá nas terras de Araúna. Exatamente no Monte Moriá. E Davi foi fazer esse sacrifício e encontrou Araúna e ele falou, não pode fazer o sacrifício. Aqui está o Davi disse, não, eu não vou sacrificar nada ao Senhor que eu não pague. Aqui está no versículo 24. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Olha, por isso, ele mesmo se chama o mavioso salmista de Israel, porque ele vivia, ele tinha um quebrantamento, ele sabia que nas angústias, Deus via as suas angústias, Deus conhecia as suas aflições, e ele expressa isso em Salmos 31, versículo 7, ele fala o seguinte, Salmos 31, versículo 7, Davi diz o seguinte, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Davi te falando, mas olha, Davi foi um grande monarca e não tinha problemas. Ele tinha momentos de sentimentos de, sabe, de aflições, de angústia, como nós temos hoje, como nós teremos no decorrer deste ano. Mas Davi disse, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar no Senhor, meu Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou na minha vida, como Paulo disse em Filipenses 1:6. Eu fui ungido por Deus de Israel, pelo Deus de Israel. Eu sou o rei de Israel, o meu descendente vai herdar o trono, o meu descendente vai construir a casa do Senhor, meu descendente será o rei eterno de Israel. Eu creio, eu confio. Então eu vou me regozijar, vou me alegrar, porque o Senhor, meu Deus, Ele vê as minhas aflições e Ele conhece as minhas angústias. E Ele poderia falar como Paulo, eu sei que, meu Deus, vai concluir a boa obra que iniciou em minha vida. Como nós, recebendo a palavra de Deus, colocando em prática, e nós, nos momentos de aflições, no momento de angústia que nós passamos ou passaremos, nós podemos regozijar e alegrar no Senhor nosso Deus. Porque Ele vê as nossas aflições. Ele conhece as nossas angústias. E Deus cuida de cada um de nós. Deus tem um plano para as nossas vidas. Davi realmente teve uma vida comovente, doce, quebrantado diante de Deus. Em Salmos 23, versículo 1, o que ele disse? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. No versículo 6, eu sei que bondade e misericórdia certamente estará atrás de mim, me perseguindo cada dia da minha vida. Cada dia da minha vida. Ele falou em Salmos 40, versículo 1 a 3, que ele esperou confiantemente no Senhor seu Deus. E ele se inclinou para ele e ouviu quando ele clamou por socorro. Está vendo? Ele expressava o que ele estava vivendo. Ele expressava aquilo que ele estava vivendo diante de Deus. Nos Salmos. Um mavioso salmista de Israel. Um homem que o Espírito de Deus falava por intermédio dele, como ele disse. E nós aqui estamos, nós temos o selo do Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra de Deus. Deus fala conosco, individualmente. Ele nos dá convicções, para que nós possamos trilhar o caminho que Ele estabeleceu para cada um de nós, neste ano de 2025. Pela graça de Deus, vamos desfrutar do plano de Deus pelas nossas vidas. A vida de Davi nos motiva
a correr a corrida da fé, firmes nas promessas e tendo um relacionamento intenso com o nosso Deus. Como Davi teve um relacionamento intenso com Deus. Ele errava, ele confessava, sacudia a poeira, levantava e continuava caminhando com Deus. Era um homem que tinha um quebrantamento diante de Deus. Por isso ele expressava aquilo que ele vivia através dos salmos. E o que Paulo fala em Atos, como está escrito também nos salmos, um homem segundo o coração de Deus. Davi, em Samuel fala um homem segundo o coração de Deus, porque conhecia a graça de Deus, mesmo vivendo no tempo da lei. Um homem que deleitava nas misericórdias do Senhor, cada dia da sua vida. Mesmo diante das aflições, das angústias da vida, ele manteve firme, sabendo que Deus ele ia fazer o que ele tinha falado com ele. E é um dos pactos mais, assim, impactantes para nós, quando nós olhamos para trás, foi o pacto que Deus fez com Davi. Porque com Abraão foi com relação à terra, com relação à nação, mas com Davi, Deus foi específico. O pacto davídico é específico. É um rei, um trono e uma casa. É o seu descendente. É você, não é a nação. É com Davi, é o seu descendente. Jesus, filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Então, nós olhamos e vemos que Deus está cumprindo e cumprirá na segunda vinda de Jesus, quando ele colocar seus pés no Monte das Oliveiras. Tudo que ele prometeu a Davi, o pacto será literalmente cumprido quando ele colocar seus pés no Monte das Oliveiras e iniciar um reino aqui na terra. Então, é interessante para nós e nos motiva a seguir nossa vida de cabeça erguida, sabendo que Deus, ele olha o nosso coração, ele olha o nosso mais profundo íntimo. Nós temos o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo sabe o que nós pensamos, o Espírito Santo sabe o que nós estamos passando, e o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:11. Então, o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus, nos selou. Por isso, que mesmo quando nós não sabemos orar como devíamos, por ele saber o que nós passamos, a nossa condição emocional, a nossa condição íntima, o Espírito Santo, e porque ele perscruta as profundezas de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não sabemos orar como devíamos. Então, nós temos a palavra em nossos corações. Então, que nesse início de ano sejamos comoventes no nosso andar com Deus, que sejamos verdadeiros, honestos, que tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é doce, tudo que é puro, seja isso que ocupe os nossos pensamentos, e que possamos ser ousados como Davi, correr para debaixo das asas do nosso Deus, em todo o tempo, seja bons ou momentos difíceis, lágrimas vão serem derramadas este ano. Mas Deus conhece cada uma delas. Cada gota que cair dos nossos olhos serão guardadas nos olhos de Deus, como está escrito em Salmo 56, versículo 8 e 9. Então, mas também teremos momentos de alegria, momentos de conforto, momentos onde parece que nada de errado está acontecendo. E nesse momento nós temos de reconhecer também a grandeza do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Do Deus de 3 homens que eu vou falar semana que vem. Eu vou deixar os 3 homens para falar semana que vem. Que não são Abraão, Isaac e Jacó, são outros 3. E tem um destaque. Por causa desses 3 homens, algumas coisas aconteceram. Bom, mas isso é outra mensagem do domingo que vem. Não perca domingo que vem. Deus estabeleceu uma aliança com Davi, bem definida e segura. Aqui no capítulo 23, só para a gente terminar, né? O versículo 1, Davi disse, né? As últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel.
O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhãs sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Esse é Davi falando. Essas foram as últimas palavras da vida. Não fará o Senhor. Olha, Deus fez uma aliança bem definida e segura comigo. E conosco também. E essa aliança que Deus fez conosco, bem definida e segura, foi revelada há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Jesus gritou, está consumado. Somos perdoados eternamente. Nós temos a graça de Deus disponível. E onde abundou o pecado, superabundou sempre a graça de Deus. As misericórdias do Senhor continuam renovando em nossas vidas, cada manhã. Até o arrebatamento da igreja, nós podemos contar com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Cada dia, podemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é puro, e viver intensamente com Deus, como Davi viveu. Cada dia, e expressou esse relacionamento intenso através dos salmos, que nós hoje lemos, 3000 anos atrás feitos, e nós lemos hoje. E alimentamos a nossa fé. Que nós possamos viver intensamente com Deus também. Às vezes, vai ter momentos que nós vamos errar. Mas não demoremos muito para correr para Deus. Voltemos-nos para Deus o tempo que nós erramos. Voltemos-nos para Ele, corramos para Ele. Procurar conhecer a vontade de Deus para cada situação que nós estivermos vivendo naquele momento. E deleitar na graça de Deus. Não retrair, não voltar para trás, mas seguir em frente de cabeça erguida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas. Tudo passa. E nada passa despercebido diante de Deus. Tudo que vivemos passa e passará. Mas nada passa ou passará despercebido diante de Deus, do nosso Deus. Ele tem um plano para as nossas vidas. E uma atitude de fé, vinda da nossa parte, agrada ao nosso Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Davi, um homem da graça, que viveu durante a lei. Um homem segundo o coração de Deus. Este é Davi, filho de Jessé, homem que foi exaltado, do ungido de Deus, de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Ou seja, ele expressava tudo que estava vivendo nos Salmos. E nós recebemos a palavra de Deus. A graça de Deus é alimentada com a nossa fé. E a nossa fé é alimentada com a palavra de Deus. E nós recebemos e criamos uma estrutura emocional para resistir os ataques do inimigo quando vier no dia a dia. Que nós possamos prevalecer nos momentos das necessidades, no momento das angústias, no momento das aflições, sabendo que Deus vê as nossas aflições, Deus conhece as nossas angústias, e Deus tem um plano de livramento para nós, para que possamos regozijar na graça. Melhor é cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso, e Ele nunca nos dará o que nós merecemos, mas sim, Ele nos dá graça e mais graça, e podemos andar hoje de cabeça erguida, como se nunca tivéssemos errado na nossa vida, por causa da obra consumada. E isto é sobrenatural, e isto é de Deus, do nosso Deus. Que possamos pensar como Davi pensou e expressou nos seus salmos, deleitando na sua graça. Por isso ele disse, Salmos 71, 14, para terminar, eu vou esperar no meu Deus, e eu vou louvá-lo mais e mais.
mais e mais. Até chegar a ser o dia perfeito na presença de Deus. É isso que o Provérbios fala? Então, o filho de Davi que escreveu, Salomão. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, se você está nos assistindo nessa manhã, ou nos assistirá à noite, ou durante a semana, ou está ouvindo essa mensagem, e ainda não tem certeza da sua salvação, o momento é agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos salvar. O preço foi pago, o sangue de Jesus. Por meio dele, nós temos a garantia de vida eterna. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida hoje a Jesus, pela fé. Ore comigo, fala assim no seu coração, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu confesso o Senhor como meu salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, me dá um novo começo, uma nova esperança, para que eu possa deleitar sempre na sua graça. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que essa semana sejamos ousados como Davi, quebrantados como Davi, que nós possamos, sabe, expressar no nosso dia a dia, na praticidade do que nós temos recebido de Deus, porque Deus fala conosco e Deus nos dá convicções para que possamos correr a corrida da fé e prevalecer no nome glorioso de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém.